Olá, meu nome é Leonardo Souza Aventura e, juntamente com meus colegas Nicolas Barbosa Secato e Raíssa Moreno Silva Guiar, nós realizamos o laboratório, a experiência número 3 do Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica, matéria EE301. Eu vou apresentar para vocês hoje os nossos resultados e discutir um pouco sobre esse experimento. O experimento dessa semana foi sobre polarização da luz. E a polarização é um fenômeno que pode ser entendido como uma filtragem direcional de ondas de luz, ondas eletromagnéticas que têm comportamento, campos transversais entre si, né? Um campo elétrico e um campo magnético transversal entre si. No caso da polarização, a luz ela é filtrada em uma dessas direções, ou numa direção intermediária entre a vertical e a horizontal. Essa imagem ela ilustra bem esse processo onde a gente tem uma luz, ou melhor, uma luz não polarizada ali na esquerda, e depois de passar pelo filtro polarizador, ela se torna unicamente vertical, certo? Muito bem. No experimento em sala, o que nós utilizamos foi um feixe de luz, né, um laser HNE, e dois polarizadores, que podiam girar em torno do seu eixo. O vídeo ele está mostrando que após a gente colocar o polarizador, um dos polarizadores, após de rotacionar ele, a gente consegue extinguir o feixe de laser, tá bom? Se assim, e existe uma posição onde esse feixe ele não é alterado, uma posição do polarizador onde o feixe não é alterado. O que está acontecendo nesse fenômeno é que, após passar pelo primeiro polarizador, a luz é filtrada em uma direção. Vamos supor que é a horizontal, aqui para efeitos de análise. Colocando o segundo polarizador, se ele também estiver alinhado horizontalmente, o feixe de luz vai atravessá-lo com intensidade máxima. Ele não vai ser polarizado no segundo polarizador. A única polarização presente, porque a única polarização presente é a horizontal, certo? Então, à medida que nós giramos esse segundo polarizador, a direção de polarização ela vai mudando, até que a gente atinge um ângulo, o eixo vertical, no qual o feixe vai se extinguir, porque a gente tem a luz sendo polarizada, vamos dizer, horizontalmente no primeiro polarizador, e após isso a gente tem um filtro que só vai aceitar ondas verticais. E como o primeiro polarizador deixou todas as ondas horizontais, a gente vai ter que nenhum feixe de luz vai atravessar o segundo polarizador. Então, a luz está sendo polarizada horizontalmente primeiro e depois verticalmente. Então, não resta nenhuma componente de luz ali para chegar no nosso anteparo, após o segundo polarizador. Muito bem, um outro fenômeno que a gente explorou nesse laboratório foi a birrefringência. E ela é uma propriedade óptica que é observada em certos materiais anisotrópicos, ou seja, eles são materiais transparentes, mas que são capazes de produzir diferentes índices de refração de luz à medida que nós, por exemplo, deformamos esse material ou aquecemos esse material, enfim. Então, o que a gente vai ver é um efeito semelhante a esse da imagem aqui do slide, tá bom? Então, onde mais de uma imagem, duas imagens vão ser formadas. E além dessa imagem dupla, a luz que atravessa o material, ela emerge polarizada, né? De modo que a gente consegue visualizar uma imagem com auxílio de um filtro polarizador. Entre os materiais bem refringentes, a gente pode destacar cristais, como quartzo, calcita, mica, fitas adesivas e materiais plásticos, que foram os materiais que nós usamos nesse laboratório, em sala. Quando a gente submete ele a um estresse mecânico, ele também pode apresentar uma birrefringência, já que um lado dele vai estar mais esticado do que o outro. Então, diferenças ali de densidade no material vão provocar uma diferença também de índice de refração dentro dele. Muito bem. Nesse vídeo você consegue ver que a luz ela estava polarizada totalmente, ela estava polarizada primeiro, vamos dizer, horizontalmente, depois verticalmente, então a gente extinguiu o feixe de laser, mas após a gente introduzir o material birrefringente, a gente conseguiu fazer com que o laser reaparecesse ali no nosso anteparo. Então a gente fez isso para testar esse fenômeno da birrefringência. Usamos a mesma montagem do experimento anterior, né? Os polarizadores eles estavam defasados em 90 graus para a gente conseguir anular o feixe de luz. E depois disso colocamos tanto vidros com fitas adesivas quanto talheres de plástico deformado, né? E o que a gente observa é que
Depois de passarem por esses materiais, o feixe de luz ele volta a aparecer na placa porque ele deixa de ser extinguido pelos polarizadores. Isso é evidente, mas isso ocorre porque a luz, quando ela passa por esse meio birrefringente, ela se divide em dois raios, que são polarizados ortogonalmente, né? Mas eles estão em direções diferentes da polarização do primeiro polarizador. Então, o que está acontecendo é o primeiro polarizador está alinhando os nossos raios de laser e entre os polarizadores a gente está colocando um material birrefringente que está, vamos dizer, espalhando novamente esse raio de luz em outras direções. Por isso que ele reaparece no segundo polarizador, tá bom? Após passar pelo segundo polarizador. Então, a direção do polarizador, do último polarizador, não seria necessariamente ortogonal à polarização sofrida pelo material. E assim, o feixe de luz ele atinge a placa, né? Então, a gente consegue ver isso aqui no videozinho que estava passando no slide. Muito bem. Feixe extinto e o feixe reaparece. Nós também observamos que a luz do feixe ela também pode ser trocada por uma lâmpada incandescente para gerar uma luz branca, tá? E a gente também fez o teste da birrefringência nesse caso, e a gente observou que a interferência dos materiais birrefringentes produzia cores diferentes na placa. Então a gente estava ali selecionando diferentes frequências de luz, tá bom? A depender tanto da posição quanto do ângulo do material. E isso acontece porque quando dois raios de luz, né, da birrefringência se interferem, eles emergem do material, né, interferência, criando esses padrões de cores diferentes a depender do seu comprimento de onda. No vídeo aqui a gente consegue ver o polarizador cancelando o raio de luz branca, e aqui na foto a gente consegue ver o material birrefringente anterior ao filtro de polarização, produzindo um efeito de cor bem bonito, bem interessante ali no nosso anteparo. Muito bem. Indo agora para a lei de Brewster. A lei de Brewster diz que quando a luz ela incide sobre uma superfície, que é a imagem para ilustrar, uma superfície, né, uma fronteira entre dois meios com índice de refração diferente, existe um ângulo específico, que é nomeado a partir do Brewster, o ângulo de Brewster, em que a luz ela vai ser refletida totalmente polarizada. Né? Ou seja, ela vai estar ali vibrando numa única direção, ela vai estar oscilando, melhor dizendo, em uma única direção. A lei de Snell, né, ele vai dar para a gente que o ângulo pode ser calculado pela seguinte fórmula, que é o arco tangente de N2, sendo N2 o índice de refração do segundo meio, e sobre N1, que é o índice de refração do meio de onde a luz se origina, tá bom? Isso vai render para a gente um ângulo, que é o ângulo de Brewster. Está aqui uma imagem ilustrando a trigonometria por trás dessa análise, ok? E nós também fizemos uma montagem experimental para calcular esse ângulo de Brewster. E para realizarmos esse procedimento, a gente utilizou o nosso mesmo laser, um polarizador, uma placa de acrílico e um anteparo. Tá? A placa de acrílico ela servia ali como o segundo meio. Então a gente tem os dois meios, são o ar e o acrílico. Tá? Então no experimento em questão a gente fez o feixe de laser ser aplicado sobre a placa de acrílico. Então, parte da luz era refletida e parte da luz era refratada. Então, nós variamos o ângulo da luz refletida até que a gente encontrasse um ângulo em que ela deixasse de ser polarizada. Esse seria o nosso ângulo de Brewster. Ok? E como resultado, a gente tem aqui uma foto onde é possível distinguir, inclusive, os feixes ali dentro do acrílico. A gente obteve que o feixe refletido ele é totalmente apagado quando o polarizador ele era girado em 90 graus. E nada acontecia quando a gente colocava ele a 180 graus. Então a gente conclui então que o feixe é polarizado e a lei de Brewster ela fica comprovada, tá? Como esperado. E a respeito do valor, né, o valor teórico que a gente encontrou, ou melhor, que a gente espera, considerando o índice de refração do acrílico, que é tabelado, a gente tem ele como 1,49, enquanto o índice de refração do ar, também tabelado, a gente assume ali 1, um valor de 1. A gente tem que o arco tangente de 1 sobre 49 sobre 1 é aproximadamente um ângulo de 56,3 graus. E nós medimos um ângulo de 52 graus. Né? Então, assim, é um valor que está ali dentro de uma faixa de aceitabilidade. A gente pode ter incertezas tanto nas nossas medições com o transferidor, quanto ali na superfície do acrílico. E então, por isso que a gente acredita que as nossas medições têm validade, certo?
É isso.